Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sexta-feira é fria e chuvosa aqui em São Paulo, né? Não sei como é que tá o tempo aí na cidade de vocês, contem aqui pra mim. Bem-vindos a mais uma Aquela Camisa Live. Toda última sexta-feira do mês tem live aqui com o pessoal do colecionismo, seja colecionadores, sejam lojas, enfim, galera ligada ao colecionismo, né? E desde o começo do ano eu tenho feito esse papo aqui na última sexta-feira de cada mês. Já convido vocês aí para quem não conhece, arroba aquela camisa 10 para se inscrever aqui, né? Passar a seguir e também para a galera que já conhece lá no YouTube ou aquela camisa. Depois da live terminada aqui, eu costumo compartilhar por lá, então quem não puder conseguir acompanhar tudo ou quiser rever, né, a live, já compartilho lá também para vocês darem uma conferida. O convidado de hoje é o Henrique Roque, do Culture del Rock, né? Já vou colocar ele aqui na roda para bater um papo com a gente. E a ideia, claro, é falar sobre o mundo do colecionismo, sobre camisas de futebol principalmente, né? E fazer esse papo aqui com o Henrique. Pessoal, já então podem ir falando das cidades onde vocês estão, né? De onde vocês estão acompanhando a live e já está entrando aqui para acompanhar com a gente. Aí, desculpa, tava na outra câmera. Beleza. Fala, Henrique. Tudo Beleza, bem? mano? Tudo bem? Boa noite, pessoal Beleza. que tá aí assistindo. É uma honra aí tá recebendo esse convite, tá participando do bate-papo. Bacana. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Enfim, para bater um papo aqui com a gente sobre colecionismo, sobre camisas de futebol, né? Sobre a Cautio também. Enfim, vamos lá. Queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, né? Aham. Falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da loja também, enfim, conta um pouquinho sobre você para a galera que ainda não conhece você. Show de bola. Bom, né, o Diego já me apresentou aí, né, que eu trabalho aqui na Cautio tem mais ou menos entre 3 a 4 anos. Coleciono há muito mais do que isso, né? Eu tenho 27 e coleciono desde que eu tinha 12 mais ou menos. É engraçado que quem coleciona, assim, quando está em algum meio social, seja um trabalho, uma escola, acaba ganhando essa referência, né? Ganhando a pessoa ali das camisas de futebol. Eu imagino que muitos colecionadores são vistos dessa forma, né? Seja no seu trabalho, no estudo, como falei. E já novo, assim, eu tinha essa referência, né? A galera brincava, falava, o Henrique é o cara das camisas de futebol. E, meu, assim, o futebol, acredito que aqui para todos nós é uma coisa, né? Uma paixão primária, porque é algo que mexe demais com a gente. Até pegando um pouco assim, né, nessa apresentação, aproveitando e colocando um dos pontos do script que a gente trocou, né, que era assim sobre o meu início do vínculo com o futebol, com as camisas de futebol e tudo mais. É engraçado que muitas pessoas aprendem a gostar do futebol por conta do pai, né, às vezes até da mãe ou da família em si. E aqui no nosso caso tem a peculiaridade de que o meu pai detesta futebol. Meu pai nunca gostou de futebol. Então foi uma coisa muito natural, assim, quando eu comecei a me interessar, acompanhar. E desde os 6 anos, mais ou menos, assim, que eu assisto, realmente acompanho. E com 12 passei a ter interesse nas camisas. E aí foi todo um desenvolvimento, né? Porque quando eu tinha 12 assim, eu não tinha grana, não tinha noção das camisas também. Então, de começo, a gente comprava camisa de banquinha. Aí eu comecei a comprar réplica, né? Que era um pouquinho mais caro. E ainda não era original. Até chegar ao ponto de fato entrar de cabeça ali no colecionismo, né? Que tem um episódio específico assim que foi marcante para mim, que foi quando um amigo na época me colocou num grupo do Facebook. Eu comprava muito no Mercado Livre, na época era a plataforma assim mais estabilizada, né? Hoje tem a OLX, Enjoei, várias outras onde a galera procura as camisas e tem muita coisa boa. Mas na época eu comprava muito no Mercado Livre e aí um amigo me colocou num grupo do Facebook que aquilo ali foi o divisor de águas, assim, porque eu comecei a realmente não só ter acesso, conhecimento, desejo por descobrir as camisas, como também passei nos encontros e tudo mais, né? E como falei, tem o account já tem, vou fazer 4 anos agora em janeiro. E, meu, é um trabalho que eu curto muito,
graças a Deus, né, veio a oportunidade de se tornar meu trabalho principal. Eu tocava em paralelo às outras coisas. Hoje eu faço outros trabalhos também, claro, mas que a loja não, né, teria que o dono da Classic talvez precisa ter só a Classic, né, mas acredito que a maioria das pessoas que tem uma loja assim de um porte menor também fazem outros trabalhos, né, e realizo essas coisas, mas a Cautio é o meu projeto principal e eu curto muito, assim, acredito em tudo que é transmitido através das camisas, né? E procuro compartilhar isso na forma como eu anuncio, como eu coloco, porque as camisas têm um valor cultural imensurável, né? Assim, afetivo, história das pessoas. Acho que até algo que a gente pode falar mais ao longo da live em si, né? Mas é algo que eu Sim. acredito muito e que está atrelado assim no gosto que eu tenho por vivenciar e por trabalhar com as camisas. Ah, bacana. Bom, Henrique, você falou, né, desse impulso que te ajudou, né, a crescer a sua coleção, a te envolver mais no colecionismo, né, que foi o grupo lá no Facebook, né? Aham. Mas como que começou de fato a sua relação com o colecionismo? Com as camisas? Obviamente não foi seu pai, né? Que você falou que ele não curte Não futebol, né? foi. Mas foi o quê? Foi que você vê na televisão, ou de revista, ou dos amigos? Teve alguma coisa que te incentivou? Você viu em algum lugar e te despertou esse interesse pelas camisas? Como é que começou esse bichinho do vício das camisas de futebol em você? Olha, eu vou colocar esse ponto específico aí com dois pilares, que é assistir de fato o futebol, né? Claro, eu já assistia, mas passei a Sim, olhar de uma outra forma, falar, pô, meu, bonita pra caramba, né? Cada ano são camisas diferentes, aí muitas variações, os patrocínios que trocam, que vai e vão, assim como as fornecedoras, né? E, claro, ver os amigos, né, jogando bola assim na rua. Eu sempre joguei muita bola na rua mesmo, muito e também fazer outras atividades, né? Até um caso engraçado assim de camisa, que tá ligado às camisas, né? Não só ao futebol, que é que eu gosto demais do Betis da Espanha, né? O Real Betis. Que foi por conta de um dia em que eu joguei futebol de botão com um amigo meu que tinha Betis e Milan, que já tem uma combinação meio exótica, né? Não é o sim. Betis é mais lá do B, mas era bem daquela fase ali que o Betis tinha o Denilson, o Marcos Assunção, que eles foram Hum, campeões da Copa do Rei, né? Então acho que tinha um pouco mais de visibilidade. E quando eu vi esse jogo, tipo, eu fiquei encantado. E o Betis é um dos times que eu mais tenho camisa hoje, inclusive. É uma coisa que realmente me acompanhou ao longo dos anos. Mas as camisas em si, eu diria que é principalmente assistindo mesmo o futebol e começando a pensar, né, nessa mística, nessa troca que ocorre sucessivamente dos modelos e tudo mais. E vendo o pessoal na rua, né? Tanto que a minha primeira camisa mesmo, assim, que eu comprei foi de um colega que jogava bola na rua. Eu comentei, eu falei, pô, mano, acho muito louco as camisas, né? Mas ainda não tipo assim, tenho condição tal. Aí ele falou, meu, tem uma camisa do Brasil que eu não uso, que eu ganhei do meu tio, se você me der, na época, R$ 15, na época que você ainda fazer alguma coisa também com R$ 15, né? Óbvio que isso é um valor ridículo para camisa, claro, né? Não muda, não tô falando que tava bem pago, mas na época eu falei, pô, quinzão, dá para juntar, né? Fui lá, juntei, dei a grana para ele, peguei. Que eu até separei duas camisas aqui para mostrar quando chegar no tópico específico, né? Sobre as histórias curiosas de como adquirir as camisas. E teria sido legal trazer essa do Brasil, acabei não me ligando disso, mas é uma camisa do Brasil de 2006, do Ronaldinho, né, que também era muito comercializada na época, o Brasil grande expectativa da Copa, né, isso foi um ano depois, mais ou menos, o quarteto mágico, né, que não foi o que a gente esperava, desculpa. Então, assim, essa influência ali dos amigos em si teve uma responsabilidade nesse início. Ah, legal. Bom, o pessoal já deve ter ouvido moto, avião, só não vai passar navio aqui, porque não tem rio, mas eu tô aqui na casa dos meus pais, aqui no interior de Jundiaí, então às vezes passa perto aqui as coisas aí, faz um barulhinho, então se tiver uma interferência. Ah, não tem Mas jeito, né? Não, daqui a pouco alguém vai ouvir o meu cachorro latindo ali também. Hoje é, em dia então, deu comida, ele queria ficar de boa, mas sempre tem algum barulhinho, né? faz parte, né? Mas legal. Ah, o Mr. Jace mandou, colocou um comentário aqui, mandando um abração pra gente. Ele disse que não vai poder ficar, né? Ah, Mas legal legal que demais você só de acompanha. ter comparecido, valeu mesmo, um abraço. Ah, legal, não, bom saber. Agora, uma pergunta. Pode parecer óbvia para muita gente, né? Mas fazendo essas lives, eu vi que não era.
você ainda coleciona? Porque eu ouvi de muitas pessoas que têm loja que o pessoal meio que tipo desencanou ou prefiro não colecionar por conta de tipo, eu acabo pegando as camisas e não vendendo. Como é que é a sua relação com o colecionismo hoje? Você ainda coleciona, não? Ou você coleciona é pouquinho assim? Eu até acho isso, eu acho que isso enriquece, claro, né, que de forma alguma eu tenho vários amigos que fazem trabalhos incríveis que eles não colecionam, eles só trabalham com isso, mas de uma forma muito responsável, muito consciente mesmo, né, diante dos interesses do colecionador, que eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que é Sim, legal quando a pessoa também coleciona, porque ela entende bem assim o lado de quem está da outra parte, né? Então, eu sempre considero isso nas minhas negociações, na forma como eu trato ali com o pessoal, né? E eu coleciono. Hoje eu tenho bem mais maturidade, vou falar, para separar uma coisa da outra, porque no começo, meu, é uma tentação absurda. Você trabalhar com uma coisa que você gosta, seja as camisas, ou seja, sei lá, um cara que tem uma loja de disco, por exemplo, né? Eu gosto muito de disco, de LP, de música também, então dou esse exemplo. É uma coisa muito tentadora, porque você fala, meu, olha, isso daqui é uma raridade, eu sei que não vai pintar outra nos próximos 10 anos aqui, mas você tem que ter o pé no chão. E uma vez eu vi um cara falando isso, eu não lembro qual grupo, eu não lembro qual cara, mas era um colecionador que ele compartilhou uma mensagem que isso marcou bastante, eu guardei muito. Que ele falou assim: tenham focos, saibam o que vocês querem, define o que você quer, porque abraça tudo, não dá, você vai se perder. E no sim, começo, nossa, puxa, eu cheguei a ter muita camisa assim que. Ah, essa camisa é linda, eu pego, essa camisa é linda, eu pego, essa camisa é rara, eu pego. Só que, meu, chega uma hora que não dá, você nem dá conta de usar, você não dá conta de cuidar, né? A menos que você tenha muito. Você não faça outra coisa da vida para isso, né? Mas não tem como cuidar de tudo, então é importante ter uma maturidade, né? Eu também tenho uma maturidade maior no sentido de quando é necessário separar algo, né? Por qualquer necessidade que seja, eu falo, eu vou sacrificar 20 camisas da minha coleção, 10 camisas da minha coleção. Eu vou lá, eu tiro e coloco e pronto, e acabou, assim. Porque eu ficava, meu Deus. Aí você tira 50 camisas, aí você faz toda uma filtragem, você fica 2 horas olhando e no final você tira duas, três para vender. Porque é um apego, né, assim, compreensível, diga-se de passagem. Mas hoje eu coleciono, né, eu continuo. Eu tenho mais ou menos umas 200 camisas, né? Eu lembro até que um subtópico, né, que a gente falou a respeito disso, né, que seriam sobre os focos principais. O clube que eu mais tenho camisas é o São Paulo, que é o meu time de coração. E, o foco das camisas de jogo também é uma coisa que sempre me fascinou. Eu considero as camisas de jogo o supra-sumo assim, do colecionismo, né? Porque ela, além de ter toda aquela questão estética, tudo que a gente já gosta numa camisa qualquer, uma camisa de loja, uma camisa que não seja rara, ela ainda tem a bagagem histórica da coisa, né? Que ela fez parte ali de uma partida, de um jogo, e eu acho isso extraordinário. E quando sim. tenho a possibilidade, né? Nunca fiz loucura, assim, para adquirir nada que não fosse da minha condição para Hum. pegar determinada camisa. Mas é um segmento ali que eu gosto muito. E também a J-League, né? Hoje estou usando uma aqui, uma do Vissel Kobe do Japão. A J-League eu também sou fascinado, acho sensacional. É um subgrupo ali da minha coleção que deve, sei lá, acho que 40, 45 camisas são da J-League. E aí tem outros clubes, assim, especificamente que eu gosto, que eu tenho uma simpatia que eu acabo colecionando, como o Betis, a Fiorentina, o Racing da Argentina. Mas aí não são, assim, prioridades, né? Mas a Hum. coleção se faz presente, firme, e eu não tenho intenção de, salvo uma necessidade, assim, de vida ou morte, eu não tenho, sabe, intenção de parar de colecionar. Tem várias camisas que eu brinco, eu falo, meu, quando eu tiver filhos, eu quero deixar para eles, porque não vai ter outro igual e tal. Legal, legal. Eu assim, falando por mim, né? Se eu tivesse loja, eu tentaria conciliar, né? Mas eu entendo também o pessoal que parou de colecionar e focou só na loja. Também é compreensível. Dá para os dois lados, né? Tanto do seu lado, como você tem feito, né? Seguindo a sua coleção, quanto a galera que, tipo, não vou seguir, não, vou parar de colecionar e tudo. É verdade, vai muito de como funciona a cabeça de cada um, né? Porque tem pessoas que preferem, tipo, fechar a porta da tentação, digamos assim, né? Ele fala, eu sei que vai ser tentador, então eu vou só trabalhar com isso. E claro, isso Sim, exige uma firmeza, né? É o que você falou, totalmente. Aí vai de cada pessoa, como ela vai lidar melhor, né, com o projeto dela. E é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também, não tem jeito. sim.
né? Tem muitas situações assim que não tem, que a gente passa mesmo ao longo dos anos e que é importante para trazer aprendizados. Não, total. Ó, o Gevendran me perguntou para você se por que as camisas da J-League? Se você tem alguma memória, uma memória afetiva, alguma coisa que te fez Ah, começar a verdade, colecionar. eu vi aqui agora. Eu tenho uma simpatia natural, né, pela cultura japonesa. É uma coisa assim, engraçada, isso me chama muito a atenção, não só no meu exemplo específico, mas com qualquer pessoa, diante de qualquer coisa que ela goste, assim, sabe, de graça. Né? Uhum, Tem coisas que às vezes despertam a nossa simpatia que a gente não sabe bem explicar, né? Não sei se é uma questão, sim. não sei como dizer, espiritual, como definir isso, mas é uma coisa interessante. E é muito disso, assim, eu gosto de várias coisas da cultura japonesa, e eu acho as camisas muito bonitas também, né? Muito criativas, elas são diferentes. Houve uma predominância ali na época da Revolução mesmo, quando a J-League, né, se iniciou, porque o futebol japonês teve essa revolução ali na década de 90. Ele era muito ligado às empresas, né? Não que passou a não ser, as empresas continuam injetando grana nos clubes, só que antes elas até colocavam seus próprios nomes de empresa no nome dos clubes, né? Como Urawa Sim. Red, por exemplo, era Urawa Mitsubishi, né, dentre outros Uhum. exemplos. E aí com a J-League isso mudou um pouco mais para enaltecer a identidade dos clubes em si, as empresas, claro, ali né, nos bastidores, fortalecendo na questão administrativa de grana, mas para realçar a origem, a identidade dos clubes, né? E isso gerou várias Uhum. camisas extraordinárias, assim, sou suspeito para falar, mas falando só no sentido estético, né? Porque tem Sim. pessoas que também acabam considerando o fato da técnica do futebol, né? Tem gente que fala, ah, não, eu gosto mais de colecionar futebol europeu, porque o futebol europeu é bem desenvolvido e tal, tal, tal. Aí já tem a galera do alternativo, né? E tem gente que possivelmente não vai gostar do futebol japonês, porque tecnicamente é muito abaixo, a gente sabe disso, né? Inclusive os brasileiros Né? foram muito importantes para ajudar para ser o que é hoje o futebol japonês, né? Mas é Sim. muito disso mesmo, assim, essa simpatia natural e que os anos foram passando e permaneceu mesmo, assim, né? Eu diria que intensificou, né? Porque é normal também a gente ter fases. Já houve momentos em que eu falava, ah, eu curto mais tal segmento e depois meio que desapeguei. E aí tem aquelas que realmente mexem mais com a gente que acabam aí atravessando os tempos, né? Mas a J-League, meu, pretendo no futuro, assim, quando tiver um pouco mais de tempo, trabalhar uma exposição, alguma coisa ligada a isso, porque realmente chama muito a minha atenção. Ah, legal. Um salve aí para o Wesley, colecionador da Roma, né, que tá mandando um boa Da noite aqui Roma para tem um gente. acervo impressionante. Meu, vocês têm que ver o Instagram dele, galera, que tem simpatia pela Roma e quem não tem também, né? Só pra. Sim, Porque tem umas peças assim extraordinárias, muito difícil de ver aqui no Brasil. total. Você estava comentando até, você está vestindo uma do Vissel, né? Alguns anos atrás eu consegui pegar uma deles numa troca, e só que as camisas que eu costumo pegar, gosto de usá-las, né? E Aham. essa eu acabei pegando, mas não era meu tamanho, acho que era M, P, mas era legal porque assim, era uma das camisas lá dos anos 90, tipo, era muito legal. O escudo, inclusive, era aquele escudo antigo, Aham. redondinho, né? Que agora Isso mesmo, que era. Se for até a camisa que eu tô pensando, não sei se é uma da ASICS, preta e branca listrada, que era um modelo mais antigo do Vício que eu já vi algumas vezes. Meu, isso. sensacional. É muito bonita. Anos 90, né? As camisas eram extraordinárias. E é engraçado você comentou dessa questão dos tamanhos, né? Porque o molde asiático também não ajuda muito, né? Eles são Sim. muito slim, é muito slim. A galera que não conhece já fica aí o toque. Tipo, quer comprar uma camisa do futebol japonês? Sempre pelo menos um tamanho acima. Não, é mesmo. Você falou asiático e é asiático mesmo, porque eu tenho de um time da Tailândia e um time do Camboja, que é a mesma coisa, elas são mais justas, né, no nosso corpo, né? Então, tipo, realmente tem que comprar tamanhos maiores, porque senão fica meio colado assim no seu corpo. É verdade, é verdade. Nos países vizinhos ali também. E assim, agora eu tô vendo aqui também, eu vou comentar do comentário aqui do Vendrame, né? Que ele falou muito hoje da torcida. Acredito que ele esteja falando das japonesas, né? Uhum. Que, meu, assim, até brincar, né? Falar, eu admiro demais dos japas, né? Brincava lá assim, dessa forma carinhosa. A eficiência do que eles se propõem a fazer, né? Não à toa no Japão, quando ocorrem essas tragédias naturais, né? Como terremotos e coisas assim,
os caras se reconstroem em questão de meses, assim, é uma coisa impressionante, a eficiência e o comprometimento do Japa, né? E Uhum. no futebol não seria diferente, como eles aprenderam essa paixão, eles torcem realmente, fazem festas lindas. Eu às vezes paro para assistir, não vou mentir que às vezes a técnica me desanima mesmo, eu falo, puta, olha esse jogo aqui, tá abaixo da... Meu, é muito mais legal você assistir, sei lá, Tombense Novo Horizontino na Série B do que, né, alguns jogos específicos, mas por essa simpatia por tudo isso eu assisto, né, às vezes tem jogos bons também, claro. E o show das torcidas é incrível. Eles usam bandeirão de mastro. Nossa, é muito legal mesmo a torcida no Japão. Para quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada depois. Isso é legal. O futebol, como você falou, deixa a desejar um pouco, né? Mas eles acho que se entregam mesmo, né? Tipo, quando eles se envolvem, né? Então, tipo, até os próprios jogadores fogem, a técnica fica um pouco abaixo, mas o cara é dedicado, o cara, eles lutam, né? Tipo, os caras procuram, né? Tentar jogar e melhorar o seu jogo, né? Então tem um pouco disso também deles, tipo, quando o futebol começou a ficar mais popular lá, eles começaram a, né, se envolver mais, tanto torcida quanto jogadores, né? Não, isso mesmo. Isso compõe o espetáculo, né? Não tem jeito. Total. Bacana. É, Henrique, falando um pouquinho da Cautio, como é que surgiu a ideia? Como é que, a partir de que momento você falou, putz, não, eu vou parar de, não vou parar de só colecionar e vou começar a comercializar, eu vou virar vendedor, enfim, vou me envolver nesse outro lado também de começar a vender camisas também. De quando que surgiu esse start, esse estalo na sua cabeça? Putz, não, vou começar a fazer isso, vou começar a vender camisa. É engraçado que foi bem natural, sabe, o processo. Juro que houve um momento em que, assim, que eu me dei conta e eu falei, caramba, eu tenho uma loja. Porque no começo eu anunciava camisas que, por exemplo, eu cansava da coleção, enjoava. Ou às vezes uma Uhum, camisa que você pega, não atinge ali suas expectativas, aí você fala, vou passar para frente, vou trocar por outro modelo que eu gosto mais e tal. E sim. aí, por estar cada vez, na época, né, isso quando eu tinha, sei lá, mais ou menos uns 19, 20 anos, né, só para ilustrar, hoje eu tenho 27, então uns 7 anos atrás, mais ou menos. Quando eu comecei, eu pegava muito, então, consequentemente, também aumentava ali a margem das camisas que, por algum motivo, eu resolvia passar, né? E então comecei a anunciar. Eu lembro que eu fiz um cadastro também ainda no Mercado Livre, né? Que é até engraçado que e até vou falar um pouco mais disso assim na sequência, mas em volta do nome, né? Da Couch. Porque na época eu fui abrir um cadastro e eu falei, meu, não sei como fazer. E eu sempre achei legal, né, a palavra calcio, né, a pronúncia do futebol no italiano, porque ela é bem diferente, né? Se você pegar Sim, aqui do português ali para o espanhol, é futebol, ou em inglês futebol, são todas semelhantes, né? E o Cautio é uma das mais assim diferentes e assim originárias, né? Digamos, porque o soccer dos Estados Unidos é uma forma diferente de falar. Só que o soccer ele quase que foi introduzido lá. Eles não têm uma paixão natural pelo futebol, né? Hoje está sim. conquistando mais espaço, mas não é uma coisa natural deles. Como é o oposto na Itália, né? É um dos países de maior tradição no futebol, na paixão pelo esporte. Então eu tinha uma simpatia assim pelo nome, e aí né, eu fiz essa brincadeira assim, né? Fui coloquei Cautio del Rock, né? Que era o futebol do rock, que é o meu sobrenome, né? Acredito que a maioria sabe, mas se alguém não sabe, é meu sobrenome. E aí eu fui anunciando as camisas, né? De começo mais trocava do que vendia, né? Por ainda estar mais apegado com a coleção em si. Mas comecei a negociar bastante coisa, aí nessa foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu falei, pô, meu, assim, eu fui pegando gosto, né? Por ter as camisas na minha mão, independente de. Mesmo quando eram camisas que não eu nem cogitava ficar, por exemplo, sei lá, pegar uma camisa de jogo do Corinthians da década de 80. Eu sou São Paulino, é um dos maiores rivais. Só que a questão cultural, histórica da coisa, eu acredito que todo colecionador que tem maturidade sabe separar uma coisa da outra. Né? Não tem nada a ver. Eu ali no boteco com os amigos que torcem pro Corinthians, quando joga é uma coisa, ali a gente brinca e tudo mais. Mas eu tenho um respeito enorme pelas instituições, pela história né, que aquilo conta de várias pessoas. E é muito legal você pegar e falar, pô, essa camisa que foi usada
né, por determinado jogador, tal época, ou uma edição limitada, alguma coisa assim diferente. E aí, por pegar esse gosto, gostar de pesquisar das camisas, que sempre foi uma coisa que eu fiz, ainda que não escrevesse desde o início, né, por muito tempo eu só anunciei mesmo. E aí houve um momento em que eu enxerguei esse caminho de casar uma coisa que eu já gostava, que era pesquisar, escrever sobre, colocar nos anúncios, né, como uma forma de enriquecer. É, casar os anúncios com esse gosto, né, pela pesquisa. É, então as coisas se encontraram e a coisa foi se fortalecendo mesmo, né? Eu passei a explorar outros mercados, assim, de grupo, aí pouco a pouco veio o WhatsApp. É engraçado, né? A gente está numa época de revolução tão, assim, frenética que a gente falar que 10, 12 anos atrás não tinha WhatsApp, parece uma coisa que você fala, nossa, faz tanto tempo, né? Parece que o WhatsApp já está aí há tanto tempo, mas não é, né? Por muito tempo teve o Facebook, eu não peguei a era do Orkut, que muita gente pegou no colecionismo e fala que rendeu muitas coisas boas, né? Então passei a explorar essas outras plataformas e se consolidou, foi o que eu falei. Houve um momento específico assim que eu falei, caramba, tem uma loja. Né? E aí eu passei a levar muito mais a sério, não que eu não levasse, só que passei a ser mais minucioso, colocar mais cuidados de quando você tem consciência ali do que o projeto é e do rumo que ele pode tomar, né? Então passei a me dedicar bastante assim ao longo do tempo. Ah, legal. Ó, o Vendano tá falando aqui, ó, que a sua loja é uma perdição. Cada uma que aparece, quero uma para Ah, é comprar, muito aparece legal. Eu gosto outra. muito de receber o feedback do pessoal, né? Independente, é claro, a gente fica feliz quando negocia, quando passa as peças, principalmente quando são para amigos, né? Pessoas que estão já no, já são de casa, que eu brinco e falo assim, né? Mas é só de receber, assim, ver a galera comentando do trabalho é uma coisa extraordinária, assim, fico muito feliz. Sim, sim. Eu acho que para a gente que tem essa relação com as camisas de futebol é muito bacana, né? É, você falou tipo, o cara, você achou uma camisa dos anos 80 do Corinthians. Tipo, esses dias eu, tipo, vi no metrô um cara vestindo uma camisa do Corinthians também. Eu também sou São Paulino. Aham. Da Juvenil, tipo, do lado dos anos 90. E, puta, cara, tipo, eu vi o cara e a camisa tava inteirinha, tava bonitinha. Eu falei, nossa, foda, né? Tipo, por quê? Porque a gente, para quem é fã, para quem curte, né, você vê umas coisas assim, né? E aí, no seu caso, como loja, né, você vê esse feedback e você conseguir, né, também ajudar a coleção de um pessoal, né? Tipo, de repente o cara tá procurando uma camisa há um tempão e você consegue achar a camisa para ele, o cara compra, né? Eu acho que essas coisas são muito legais. Exatamente. Não, nossa, você tocou num ponto muito legal. É muito legal quando a pessoa chega e fala, meu, procurava essa camisa há mó tempão, e você fala, pô, consegui bem na nossa mão, né? E como você falou também desse exemplo da camisa do Corinthians, porque, obviamente, a gente tem muitos amigos, né, que torcem para outros clubes. E da mesma forma que a gente sabe do sentimento que a gente tem pelo nosso, pelas camisas do nosso, a gente também sabe, né, do sentimento que o amigo tem e poder ajudar os amigos, cada um dentro do seu clube, do seu segmento, é legal demais. Não, total. O Dani Sequia falou a junção de venda mais história é uma aula. É, isso é legal, né? Não, e aí aqui, né, eu vou aproveitar o momento também de réplica para para deixar aqui minhas considerações para Dani, que é uma parceira muito, muito, muito querida mesmo, uma pessoa que eu gosto demais e que sempre, meu, Dani já me deu várias forças aí ao longo do tempo no colecionismo, não só fazendo foto com a gente na Cautio, ela foi fundamental num lote muito legal que a gente anunciou um tempo atrás, de peças uruguaias, que ela é palmeirense, né? Foi assistir a final Palmeiras e Flamengo lá em Montevidéu, aí fez o trâmite Legal. para mim, meu, legal demais. E ela sempre também dá feedbacks, né? Ela pontua até algo e isso é fundamental, né? As pessoas têm que entender a importância de receber todo tipo de feedback também, né? Não é só se alguém chega e fala, você precisa tal coisa talvez fazer diferente, não sei o que, isso é ótimo, né? E a Dani tá sempre acompanhando e, em geral, os feedbacks são ótimos, né? Fico muito feliz com isso. Tá. Mas o mais importante é a parceria mesmo, que é demais. Fico muito feliz com a aprovação dela, da linha ali de conteúdo e da produção que a gente faz. Aí, boa noite, irmão. Bacana. Daniel também aqui mandou um salve.
Daniel Daniel Cruz. é de casa lá na Couch também, pega bastante camisa com a gente. Ah, legal. Não, bacana, isso de parceria eu acho que é muito legal, né? Gente que está ajudando, né, você a crescer nesse processo, né? Então você ter esses parceiros e não e isso que esse ponto que você tocou também é legal, né? Tipo, a pessoa dá um toque também, tipo, ó, eu acho que isso dá para melhorar, isso tá bom, isso tá ruim, né? Tipo, e esse tipo de parceria é fundamental, né, para você ir crescendo e evoluindo na loja, né? Isso mesmo, isso mesmo. Acredito que quem tem essa, assim, essa maturidade de saber receber só tem a ganhar, né? Ainda mais quando é uma pessoa que Sim. você sabe que gosta de você, que é sua parceira, meu, a pessoa vai falar com a melhor intenção possível, né? Isso é muito importante, tá aberto. Boa, beleza. Agora, Henrique, nesse processo aí de criação da loja, tem algumas histórias curiosas de algumas camisas que você conseguiu. Você tinha comentado lá no comecinho, né, que acho que tinha separado algumas aí. É, teve algumas que você conseguiu aí num processo diferente ou, tipo, tem uma história diferente para contar de alguma camisa que você conseguiu, ou de repente alguma que você conseguiu, mas já não está mais contigo, você já vendeu também, já passou para frente. Enfim, tem histórias diferentes aí. Ah, eu acho que quem, assim, eu vou brincar, vou falar o colecionador old school, né? Ou o colecionador raiz, como preferirem. Eu acho que já o cara que gosta mesmo, ele alguma vez na vida ele mete o louco para tentar conseguir alguma camisa, né? E entende esse meter o louco ser cara de pau, né? Você até falou sobre uma camisa do Corinthians que você viu. Eu lembro de uma vez que eu tentei, essa foi uma que não deu certo, né? Eu vou contar duas aqui que deram certo, mas uma que não deu certo. Foi uma vez que na época eu estava indo até para uma aula do Senai, aí eu vi a moça usando uma camisa de jogo do Corinthians, patrocínio da Batava, acho que era mais ou menos ali 98, alguma coisa assim da Top. Uma camisa Uhum. muito legal, que eu sabia que eu venderia assim em questão de minutos, né? Ali eu já conheci alguns corintianos e tal. E aí eu saí correndo assim, porque eu tava passando de ônibus, eu vi a mulher na rua. Aí quando eu desci do ônibus, eu fui assim, tomado pela emoção de querer a camisa, né? Eu não pensei, ainda mais novo também. Eu falei, meu, talvez a mulher se assuste, alguma coisa assim. Aí eu cheguei todo alvoroçado, correndo assim. Aí eu falei pra mulher, né, que eu nem especifiquei assim de time nem nada, eu só falei que eu colecionava camisas, que eu tinha achado muito louca a camisa dela. E eu perguntei se ela não venderia, né? Eu achei muito legal a resposta dela, que, para você ver, é uma pessoa que não tinha noção, assim, você via assim, tipo, não era uma colecionadora, né? Ela tinha uma camisa ali que talvez o pai deu, alguma coisa assim, então ela não tem noção Sim. do valor da peça no sentido de colecionismo. E ela sempre estrangejava, falou assim, não, Coringão é do coração, não tá para negócio. E deu risada, né? Depois ela ficou meio assustada, ela viu que eu falei só da camisa e respirou, sorriu assim, falou que não vendia, né? Eu achei muito legal, assim, que a pessoa tem como prioridade o valor afetivo, né? Mas houve duas ocasiões em que eu parei pessoas na rua, são as duas camisas que eu trouxe aqui, as duas da minha coleção pessoal, vou mostrar aqui em ordem cronológica. A primeira, inclusive, ó, J-League, é uma camisa muito difícil assim de ser vista, que é o Tespakusatsu Guma. É um time da segunda divisão. Hoje, talvez, até se eu não me engano, acho que eles caíram para a terceira, assim, mas é uma peça bem lá do B mesmo. É Ah, uma legal. fornecedora também já fez outros clubes. Eu lembro que a Line já fez camisa para o Cagliari no começo dos anos 2000. Mas é uma peça bem rara que eu vi o rapaz usando aqui na padaria na esquina de casa. Eu fiquei maluco, tava indo jogar bola no dia. E aí eu vi o cara usando a camisa e falei, não, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar com ele. E aí perguntei se ele queria vender, né? Fiz uma proposta ali na hora e ele, não, beleza, fechou. Assim, da mesma forma que a moça corintiana nem cogitou, ele nem colocou empecilho e na hora já aceitou vender a camisa. Acredito que ele ganhou de algum, porque visivelmente é uma camisa de jogo, né? Então Uhum. imagino, né? O Brasil exporta muitos jogadores, né? Mundo afora. E Sim. Portugal, Japão em específico, acho que são dois dos países que mais recebem brasileiros, né? Então talvez um primo dele jogou lá, alguma coisa assim, aí deu a camisa para ele, imagino que foi isso. E a outra é essa camisa de goleiro de São Paulo, que foi a mesma situação na rua. Eu estava saindo com meu pai no dia e eu vi um senhor usando essa camisa. E aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, faz retorno, eu vou para lá, vou falar com o homem, vou tentar pegar a camisa.
E aí conversei com ele, era até conversando ali, eu já tinha a dúvida, né, mas conversando com ele, eu vi que ele morava na rua, ele estava em situação de rua, e aí fiz uma proposta para ele também, vim aqui em casa, peguei algumas peças de roupa, né, justamente por ele estar nessa, né, nessa situação de rua. Eu falei, né, o Uhum. importante para ele era estar protegido, dei peças legais para ele, dei uma graninha também. E veio uma camisa assim que eu falo, meu, não sai daqui só pela história, assim, eu não quero, não tenho a intenção de me desfazer. E acho que, como falei, meu, todo mundo em algum momento, assim, já, ou no estádio, alguma coisa assim. Eu pelo menos, conheço muitas pessoas que já fizeram esse tipo de abordagem, muitas dão certo, muitas não dão. Mas a gente não tem nada a perder, né? Chegando ali de Sim, forma respeitosa, falando tranquilo ali com a pessoa, não, né? O não a gente já tem. Então, acho que tem que tentar mesmo. E, assim, e para não falar de uma, para não deixar nenhuma, assim, que eu vendi, de situação específica que eu vendi, foi um dia em que eu saí para garimpar em brechó, que é uma coisa que eu cheguei a fazer em momentos pontuais, mas não é um hábito constante, né? Não é uma das fontes principais das camisas. Mas houve um período em que eu explorei um pouco mais de brechó, e teve um dia assim que eu rodei o centro de São Paulo todinho e eu não achei absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu passei mais de 10 brechós. Então eu voltei para casa e um pouco desanimado, né? Falei, caramba, nenhuma. Nem aquela camiseta batida que a gente sabe que vai ser mais difícil de vender. Pô, não achei nada, né? Aí, aqui no meu bairro tem um brechó. E aí eu cogitei não ir nesse brechó justamente porque já tinha sido um dia fraco, né? Nesse sentido. Isso aqui, antes de assim, passar em frente ao brechó, de decidir não de fato entrar, me deu um estalo que eu falei, meu, já tá aqui, entra no brechó. Eu achei uma camisa de jogo do Corinthians de 1986 por R$ 10. R$ 10 numa camisa dessa. Na época eu ainda também não tinha toda essa noção, sabe? Eu, sei lá, acho que eu tinha mais ou menos uns 20 anos também. E aí foi um dos achados mais históricos, assim, porque eu vivi demais. Falei, R$ 10 nessa camisa. Aí anunciei, vendi em poucos minutos. Eu também acredito de verdade que eu não coloquei ela no valor que merecia. Se fosse hoje, eu poderia pedir muito mais. Acho que na época eu coloquei 350, alguma coisa assim na camisa, que valia mais. Não à toa apareceu uma lista lá de interessados no Facebook na época. E vendi rapidinho. Aí essa foi uma situação em que uma inusitada, que eu encontrei a camisa e vendi, né? Mas é bem legal a gente, quando dá certo esse tipo de aquisição que você espera pouco, assim, traz um sentimento muito legal. sim, não, total. O Coleção Futebol Gabriel aqui está falando justamente dessa questão, né, do valor, né, subjetivo das camisas de futebol, né? E é Aham. realmente isso, né? Às vezes é uma peça que nem uma camisa tão destacada, né? Mas tem um apelo emocional para a pessoa, né? Então tem muito disso mesmo. Ou às vezes é uma peça rara mesmo, que vale, e a pessoa Aham. tem toda uma relação e tudo, né? Às vezes não, às vezes é uma camisa, né, que nem é tão destacada. Eu, por exemplo, tem uma camisa, até uma historinha com uma camisa que eu tenho da Suécia de 94. Eu tenho uma daquelas da Adastosa, que é pintada. E aí Aham. eu fui uma vez num dos encontros, né, lá de colecionador, acho que no Pacaembu, e tinha um colecionador com uma dessas com o mesmo modelo, só que com o escudo Bordada. bordado, né? Enfim, o logo da Adidas, né? Tudo bordado, tudo bonitinho. Ele falou, ó, a minha é igual a sua, só que a minha é bordado e tudo. Eu falei, legal, mas eu não troco a minha pela sua, não, porque a minha foi um presente do meu pai. Foi uma das primeiras camisas que meu pai me deu. Então eu acho que tem muito disso, né? A camisa não é só tipo pela camisa, né? A gente traz também em algumas delas esse lado, né, da gente do carinho, né, de você ter conseguido, né, tipo essa que você tava na padaria e tipo viu o cara com a camisa, né? É uma coisa que você vai levar para você e, né, você não vai abrir mão, né? Tipo, você tem um carinho especial, né, pela peça, né? Não, com certeza. Eu diria que isso é imensurável, né? E é o mais legal, de verdade, né? Tipo, é claro que a gente acaba estudando a questão mercadológica e sabe do valor que as camisas têm no sentido financeiro, monetário, mas de verdade mesmo, né? Eu acredito que o mais importante é o valor afetivo que a gente tem.
independente do que seja, sabe? Por ter vindo de uma pessoa querida, por a gente ter vivido algo com aquela camisa. É até engraçado, uma vez eu comprei uma camisa que o rapaz, ele me mandou, era numa plataforma online, né? O cara tinha um brechó dele lá, e ele me mandou escrito assim: Henrique, essa camisa viveu muitas coisas legais, que ela também te faça viver coisas legais. Boa sorte. Aí eu achei que, meu, eu não lembro de outra situação em que eu recebi uma mensagem assim junto com uma camisa. E que eu achei Sim. incrível, né? Porque você fica pensando também, sei lá, o cara curtiu o estádio, né? O que o cara viveu com essa camisa e tal. E como falei, acho que é o supra-sumo ali dos sentimentos que a gente tem pelas camisas. Ah, legal. O Gabriel também falou aqui que viveu uma história parecida com a sua, que ele achou uma do Bangu de 85 no brechó e por R$ 3. Era a réplica, era Eu uma também achei que réplica da era Maturra, épica. A né? gente até desconfia, né? Você fala, cara, tamanha sorte caiu no meu colo, não, Pois deve ser é, épica. Mas que bom que não então. era, né? Pois é, exato. É, porque, E até né, falar para ele, pro Gabriel, para ele comentar se ele ainda tem essa camisa, se a camisa do Bangu tá com ele até hoje. então, fala pra gente se você tem ainda, porque é umas coisas que você ouve essas histórias e você não acredita, né? O Pedro Holanda do Camisa 90 também me falou muito disso, de conseguir comprar a camisa de anos 90, 80, 90 por R$ 10 em brechó. E você fala, nossa, né? São histórias meio surreais, né? Que você ouve a galera falando e fala, nossa, meu Deus, né? E de fato acontece, né? Aconteceu, né? Tipo, muita gente Acontece, acaba isso só que é tão peculiar também que não à toa isso acontece de 10 em 10 anos, né? Por né? exemplo, só foram bem pontuais, assim, sabe? Isso acontece uma vez e vai acontecer 4 anos depois, né? Não é uma fórmula mágica, isso é muito difícil encontrar esse tipo de achado, mas quando acontece, acho que já pela raridade que dá essa. É igual você meter um golaço, né? Se jogando bola, quando encaixa aquele golaço, você fala, puta, meu, tem aquela emoção, né? É isso mesmo, total. Agora, Henrique, conta pra gente como é que tá a Cautio hoje. Como é que a loja tá? Eu sei que vocês não vendem só camisa, né? Esses dias eu acho que vocês anunciaram até uma agasalho da Inter, né? Aham. Muito legal, né? Mas como que vocês estão hoje? De acervo, quantas camisas você tem hoje? Quais são as principais ligas que você tem camisa? O que você tem de fora a camisa, né? De agasalho, ou eu tô vendo que vocês têm uns cachecóis aí atrás também, de cachecol. Enfim, me conta como é que vocês estão hoje de material que você tá vendendo, né, da loja. Antes aqui de responder, eu só vou a réplica aqui ao comentário do Gabriel, que ele comentou que Boa, vendeu a camisa do isso. Bangu. Claro que eu entendo, né? Às vezes, não, né? Às vezes a proposta é boa, às vezes também a gente não tá com a dimensão no momento. Eu já vendi várias camisas que eu me arrependi também, que eu falo, Sim, meu, é, hoje hoje eu não venderia, né? Resumidamente. Mas, claro, acontece. E espero que encontre algum dia alguma coisa parecida, né? eu acho que Mas, todo bom, mundo, né? Todo colecionador tem isso, né? Tipo, de se arrepender de alguma outra coisa que a gente passou Exato. pra frente. Eu acredito que não existe um colecionador que não se arrependa de alguma negociação que já fez. É praticamente Sim. impossível. Mas agora, de fato, respondendo a pergunta, a Couch está num momento muito legal, né? Na verdade, já vem assim, de meses, né? Eu fico muito feliz com isso. Que eu vou dizer assim que é uma crescente contínua, né? Não no sentido de estoque, que sempre gira num número muito parecido, né? Eu tenho uma estratégia definida mesmo, né? Que é optar pela rotatividade. Claro, eu não estou querendo dizer que, meu, se a pessoa pode e consegue investir, quem não quer? Acho que todo vendedor sonha um dia, né? Tivesse uma Classic Football Shirts. Mas dentro, acho que é muito importante essa pessoa ter consciência ali do projeto que ela vai executar e ter uma estratégia, né? Ter algo definido. Se é optar por maiores quantidades, se é comprar de fábrica, qual tipo de garimpo que ela vai fazer, como que ela vai trazer as camisas. E eu tenho essa estratégia da rotatividade, que assim, quem reparar, quem acompanha na Cautio, a gente sempre gira ali em torno de cento e poucas, no momento em que está com mais camisa ali, chega umas 200, tá sempre girando em torno desse número, mas a gente tem sempre novidade. Sempre novidade. Toda semana a gente traz novidade. Então, Legal. se o número ele não cresce muito,
tá sempre saindo e entrando, né? Então, diga-se assim que compensa, né? Não ter 1.000 camisas como algumas lojas têm. E, como disse, a gente vem numa crescente contínua do que eu tinha para o projeto, né? De sempre conseguir trazer coisa legal. É uma coisa que eu fico muito feliz também, porque a concorrência é absurda, absurda, né? No comércio hoje das camisas e eu vou dizer assim, né? Brincar porque eu tô chegando agora nos 30, mas a molecada tá sendo inspirada vendo o pessoal que já tem um pouco mais de tempo no colecionismo tocando esses projetos, e eles se inspiram e montam lojas assim rapidamente. E tem uma molecada boa, inteligente, já consegue pegar a visão do negócio, aí já sabe ali como garimpar. Quando você vai ver, em pouco tempo o cara vai lá, o cara se faz, né? Então, essa é uma concorrência muito grande e não é fácil conseguir sempre trazer coisa legal. Eu alterno muito assim as fontes, eu não tenho um lugar específico, um formato específico de trabalho nesse sentido. Eu realmente procuro de todas as formas que eu posso, que eu encaixe ali no meu tempo, né? E é por isso que consegue, de verdade. Porque vem um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, quando você fala, puta, ó, consigo fazer um anúncio agora, igual eu já fiz em outros momentos, hoje eu vou fazer um especial com 30 peças só dos anos 90. Não é uma coisa fácil de você montar, leva tempo para isso, né? Aí, em Sim. paralelo, a gente faz outros lançamentos. E o número hoje está, inclusive, nessa faixa mesmo, né? De cento e poucas peças, acho que umas 125, alguma coisa assim, da última vez que eu contabilizei. É que está frequentemente, felizmente, entrando e saindo, né? Ontem mesmo o pessoal já Sim. adquiriu algumas aqui. Então, acaba não ficando 100% atualizado, mas é em torno disso. E a gente tem camisas e jaquetas. Outras peças colecionáveis de futebol, como, por exemplo, os cachecóis, é uma coleção pessoal. Também foi Ah, aparecendo assim por acaso, tive a oportunidade. Eu via, sei lá, vou fechar 5 camisas com a pessoa, eu via que a pessoa tinha esse cachecol, falei, vai, quanto dá pra você colocar aí junto no pacote? Aí a pessoa, não, é só um cachecol, às vezes leva de brinde ou pega num preço simbólico. Comecei a pegar, falar, meu, legal, os cachecóis são uma puta de uma decoração bacana. Hoje eu tenho sim. 12, não é muito, né, mas sem perceber foi aparecendo essa coleção. E gosto muito de flâmulas também, acho sensacional. Mas é uma coisa que ainda eu não inseri, que eu pretendo mais para o momento em que a gente tiver um espaço físico. Né? Aí eu pretendo colocar outros artigos de futebol, de repente uns mini craques, umas coisas assim. Né? É um mercado muito legal. A gente que gosta de futebol como um todo, né? Viaja em tudo que é relacionado. Legal. Ó, Mr. J, você falou que também tem bastante cachecol. Eu não tenho de cachecol, eu não tenho nenhum, não, mas eu acho uma coisa legal mesmo. Até para decoração mesmo, né? Fica muito legal, né? Você juntar assim, Isso, colocar um então. do lado do outro, né? É Muito até legal. o rapaz aqui, o Mister Jersey, colocou que também tem bastante cachecol. É muito, meu. E até, assim, chama a Sim. atenção até de quem não curte muito. Às vezes Uhum. a minha mãe, quando vê assim, né? Que, claro, já mais do que se adaptou a viver com esse gosto que eu tenho, né? Com esse trabalho e paixão pelas camisas. Mas até ela, às vezes, vê um cachecol específico e fala, nossa, que bonito, isso aqui, que trabalho bem feito, né? Não tem É, jeito também, as produções de fora são muito superiores, então quando você pega um cachecol que qualquer pessoa teve a oportunidade de trazer ou comprou de fora, você vê um acabamento diferenciado, tá? Uma peça muito legal. uhum. E que, inclusive, né, por exemplo, eu falei dessa questão do espaço físico, ela já faz a decoração do ambiente, né? Ao mesmo tempo que você disponibiliza ali para vender, também já faz uma decoração bem legal. Total, não, é o que você falou. Pelo pouquinho que que eu vejo, tipo, eu tô vendo os seus da semana passada, aliás, no mês passado eu tive a live com o Quintino, com o Vlad lá da Quintino, na loja lá O do Rio Vlad, né? também. Uhum. E é um trabalho de arte mesmo, né? Tipo, é um cachecol mais bonito, diferente do que o outro, né? O pessoal lá fora assim capricha demais, né? Nesse trabalho de E isso é cachecol. um trabalho artesanal mesmo, assim, é uma peça rica, como qualquer, assim, sei lá, né, as pessoas, a gente que admira muito, gosta de uma escultura, né, que claro, aquilo transmite, é um trabalho extraordinário, muito bem feito, o cachecol é a mesma, claro, nessas devidas proporções, assim como as camisas, né, é realmente um trabalho, tem peças que apresentam ali um requinte, um detalhe tão diferenciado que, né, é inevitável ali chamar atenção, encantar quem está olhando. Boa. E que você falou um pouquinho de concorrência. Agora a gente teve duas coisas. Uma, né?
nos anos mais recentes, e agora é essa mais recente. Primeiro foi a pandemia, que de certa forma impulsionou, né, o mercado de colecionismo e tudo, Aham, né? A galera que já colecionava passou a colecionar mais tempo, acho que até para o pessoal ficar mais tempo em casa e tudo, né? verdade. E quem não colecionava também passou a se interessar mais. E recentemente a gente teve uma coisa que viralizou, né, principalmente no TikTok, né, que foi o tal do Blockcore. Aham. E aí eu queria saber se vocês conseguiram ou têm conseguido surfar nessas ondas, né, dessas coisas que tipo o pessoal, né, vai conseguindo impulsionar esse mercado, né, porque como você falou tem esse desafio, né, de concorrência, né. Por um lado, vocês têm feito um trabalho bacana também, até você falou mesmo da preocupação de, tipo, lá no seu perfil, se você for entrar, todas as fotos que vocês fazem são super bem produzidas, né? Tem a questão lá do canal do YouTube também, que você tem começado a investir também. Como é que você tem conseguido surfar nessa onda ou tem sido um desafio por conta da concorrência, né? Nisso da questão de pandemia, de blockcore, né? Tipo, do Aham. aumento, né? Do crescimento do colecionismo, né? Das camisas de futebol, né? Como é que tem sido isso para vocês? Bom, a concorrência, eu acredito que ela pega muito, pelo menos eu vou falar assim na minha visão, né, e no que eu sinto mais, é mais no garimpo mesmo, né? Porque acontece muitas vezes você encontrar, independente de qual seja a plataforma onde uma peça está anunciada, uma camisa que foi anunciada há 20 minutos e ela já foi vendida. E aí você fala assim, meu, então tem gente o tempo inteiro olhando e procurando, seja um consumidor final, seja lojista, né? Então eu sinto mais esse impacto da concorrência no garimpo, né? E claro que isso Hum, é uma análise óbvia da coisa, técnica, claro. porque, meu, tenho inúmeros amigos que fazem trabalhos fantásticos aí com loja, né? Eu sempre troco ideia com eles, inclusive, que é muito importante a gente também ter a consciência de que, de verdade, tem espaço para todo mundo. O jogo fica mais difícil você conseguir as peças, né? Mas, meu, qualquer pessoa que entra nessa empreitada, fazendo um trabalho respeitoso, respeitando os espaços do outro, o que eu posso exercer de parceria, eu sempre exerço. Eu tenho, né, um ótimo relacionamento com muitos lojistas, né? Você até falou do Vlad lá da Quintino, que quando eu fui no Rio, eu fui lá visitar ele, a gente, pô, trocou uma ideia, negociou umas peças, né? E muitas outras pessoas. Eu sinto mais nesse sentido. A questão da pandemia, eu acho no sentido mercadológico, tá? Pelo amor de Deus, só falando única e exclusivamente no sentido mercadológico. Foi bom Sim. para o mercado das camisas, né? Eu vi Uhum. uma crescente ali nítida nas aquisições na Cautio, na movimentação mesmo durante, principalmente aquele começo, assim, que a galera estava mais assustada, que a galera estava realmente ficando mais em casa e de fato dedicando mais tempo ali nas redes sociais em coisas que são secundárias, digamos assim, no dia a dia normal, né? Sim. Então, acho que teve um impacto positivo e procurei aproveitar dentro das minhas condições de tempo, né? E questões pessoais também, claro, aproveitar o máximo possível desse momento, né? Quanto à questão do blockcore e o TikTok, as dancinhas, essas coisas, né? Que até eu vou aproveitar para começar respondendo a sua pergunta, que eu lembro que no script estava como, né? Se essa moda veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. Eu acho que não. Agora a galera que não curtia camisa de futebol vai ter que engolir, como diria o Zagallo, porque acredito que vai se consolidar não só por uma desconstrução social que a gente vive diante de alguns aspectos, como por exemplo, tatuagem, né? Tatuagem existia um preconceito enorme. Hoje Sim. você é muito mais recorrente, as pessoas sabem que não tem absolutamente nada a ver com, né, de que se a pessoa não for, né, não contribuir com a sociedade, com o trabalho, com o que quer que seja, não vai ser por ela ter ou não tatuagem. Mesma coisa camisa de futebol, né? Muitas pessoas que não vivenciam isso e não têm dimensão da questão, como a gente já falou aqui, cultural da coisa, social, afetiva. A gente que não gosta de futebol vai ser só mais uma coisa, né? Como às vezes a gente também comete esse erro de, né, de não dar o devido valor para algo que a gente não está habituado a lidar, a tratar, né? Mas justamente pelo futebol ser uma coisa tão um fenômeno mundial, o esporte mais, né, mais importante do mundo, que mais mexe com as pessoas, meu.
sabe, tanto de história que eu já passei ao longo da vida, de interação por conta de uma camisa de futebol, sabe? Às vezes uma pessoa vir falar com você, ou de uma pessoa, você atrai a simpatia de uma pessoa. Isso não estou nem falando de usar nossos próprios clubes, né? Por exemplo, ela falar, eu andar aqui com a camisa de São Paulo no Morumbi, com certeza, vai passar uma galera lá, vai dar uma joia. Mas esse tá numa viagem na puta que pariu, você tá usando a camisa. Sim, vou dar um exemplo, uma vez que eu tava usando a camisa do Bolonha num barzinho, e aí o cara veio todo feliz falar comigo, porque disse que a avó dele era de Bolonha, que não sei o que, que reconheceu, a gente começou a trocar uma ideia, tomou cerveja por causa da camisa, né? Legal. Então, eu acho que ela tem um valor assim muito grande nesse sentido, e que por conta disso, e por ser algo tão presente, tão forte, tão diário na vida do brasileiro, isso abre margem para uma aceitação, né? Combinado com essa desconstrução social que eu falei. Eu acredito que veio para ficar. E nesse sentido, vou até também pegar o gancho de comentar sobre o mercado paralelo, né? Que se para a gente, falando no sentido da autenticidade da coisa, né, de manter o consumo do colecionismo dentro das peças originais, as réplicas atrapalham, no sentido de aceitação, ela ajuda demais, porque muita gente, é claro, e como falei, um dia eu também não tinha como pegar camisa e usava réplica quando comecei a colecionar, né? Acredito que se a pessoa tem interesse real pela coisa, tem condição ali, trabalho e tal, e pode migrar para as camisas originais, eu acho que é o ideal, né? Mas eu respeito totalmente a galera que usa réplica, e como eu ia dizendo, nesse sentido de aceitação da moda da camisa de time, que a gente já também sempre colocou, né? É ali o nosso slogan, que é não há ocasião indevida, e que eu particularmente, não por ser nosso, mas eu gosto bastante, inclusive já ouvi muitas pessoas falarem que achou legal, né, que ficou bacana. Todo esse movimento agora, esse fenômeno que a gente vem vivendo, vai consolidar a moda das camisas, né? E só para finalizar, que você falou do TikTok, né, e desse tipo de produção de conteúdo, aí eu vou colocar uma limitação minha, tá? Enquanto pessoa, limitação do Henrique, que obviamente vai acabar refletindo em qualquer projeto que eu venha tocar, seja caute ou outra coisa. Eu tenho uma Claro. certa resistência, assim, a fazer coisas que estão muito na moda, que é muito, sabe, muita gente está fazendo. Não porque Sim, eu vejo um problema nisso, entendo, mercadologicamente falando, é o ideal. Quem está fazendo está se dando super bem, está atraindo mais, está ganhando mais like, está ganhando mais seguidor, está atraindo mais gente, né? Na questão sim. técnica da coisa, é isso que deve ser feito. Mas, como disse, é uma questão minha, pessoal mesmo, assim, de ter uma certa resistência com fazer coisas que possam parecer muito mais do mesmo. Ainda que isso venha a dar mais dinheiro para a gente, vou colocar dessa forma, porque no fim né, o objetivo de loja é estar movimentando, tá fazendo dinheiro, né? Então eu acabo não executando por isso. Nossa, vários amigos já brincaram e eles me zoam ainda mais, porque eles sabem, né? Eu falo, eles falam, pô, cadê você fazendo dancinha no TikTok, trocando as camisetas, batendo palminho, trocando a camisa, não sei o quê. Aí eu falo, mano, acho que vai ser difícil, pelo menos eu em si, né? Não sei se em algum momento eu introduzir alguém na Cautio que queira realizar isso, e aí não vai ser problema algum, mas é uma questão mais minha mesmo de não executar, tendo, como falei, absoluto respeito por quem faz, e mercadologicamente eles estão certos, e nesse sentido eu vou dizer que estão à frente da Cautio. Boa. Não, e é perfil mesmo, né? Às vezes é tipo, eu não faço porque, tipo, não é a minha praia, mas, né, tô tranquilo É quem isso, faz. assim, entendo o que traz, mas e sei que teríamos mais números, mas também não é uma coisa assim. É importante, mas não é crucial. São coisas Sim, diferentes, né? é isso Então aí. você pode se reinventar, ter outras formas de trabalho e ser atrativo de outras maneiras, né? Que é o que eu procuro compensar em outros sentidos ali na Caute. Felizmente, acredito que o nosso trabalho assim comprova que as coisas vão acontecendo, né? Já tem bastante tempo que a gente tá estabilizado, mas é muito importante ficar atento mesmo. Houve períodos em que Tá? eu mesmo reparei, eu falei assim, acho que eu tô ficando muito robotizado, sabe? Ali na forma ali de escrever, de fazer tais coisas. Eu falei, meu, ó, então é bom você dar uma inovada, muda aqui, muda ali. Eu fiz umas coisas diferentes na época que trouxeram retorno. Então é muito importante, independente se o cara faz ou não o TikTok, qual a estratégia que ele ter essa visão atenta, né? O cara que tem loja, que tem esse trabalho, para não se estagnar. Na verdade, não só nesse, né? Qualquer coisa assim que você cria, sim, você tem que
com a ampla concorrência das redes sociais, não só nas camisas, mas em qualquer segmento, você tem que ser bom, assim, ser diferente para atrair, né? Senão é só mais um ali dentre tantos. Total. E você tocou num ponto que eu não falei, que foi, acho que o YouTube, né? Isso. Na verdade, você tinha perguntado do canal, acho que foi a única coisa que faltou aí responder. Aí eu vou fechar mesmo, né? Porque eu se deixar, eu falo muito. Isso é uma coisa também que quem me conhece sabe. Mas no YouTube, o que eu quero inserir lá é parte do que a gente já faz nos anúncios, né? Que é toda essa questão cultural, de recuperar. Eu gosto muito de fazer pesquisas, eu pesquiso muito em sites de fora, né? Porque aqui, claro, aqui vai ser a fonte perfeita para o futebol brasileiro, né? Se você quer estudar sobre futebol japonês, você vai ter que mergulhar lá nas profundezas dos jornais japoneses, nos portais de lá, porque não é um futebol, por exemplo, tão discutido e comentado aqui. Então, você não vai encontrar tantas matérias do futebol japonês aqui. Você vai encontrar coisa mais Sim. superficial. Então, eu pesquiso muito e procuro colocar sempre alguma coisa ali que os caras falam, pô, não sabia. Óbvio que se eu falasse, tal time foi fundado em 1910, essa parte todo mundo sabe, é o core salteado, mas trazer uma curiosidade, seja da camisa específica, num episódio específico, de trazer algo que a pessoa realmente não conhecia, né? Que foi fruto de uma pesquisa específica. E isso dá um trabalho danado, né? Os vídeos também tem toda uma produção, que é um amigo meu que faz para mim, um grande, grande amigo, né? Que é o Bruno Senati, que Legal. também coleciona, né? São Paulino, mas tem uma vivência bem menor, assim, nesse universo do colecionismo. E às vezes, infelizmente, as agendas pessoais não casam, né? Às vezes a gente tem que se dedicar para outras coisas. E assim, o foco absoluto é a Cautio ali enquanto loja, enquanto o conteúdo do Instagram, que é a nossa principal plataforma, né? Perdão. Ali é o foco principal, então assim, o YouTube, por mais que eu queira fazer, ele acaba ficando ali como a cereja do bolo dentro da disponibilidade de tempo que eu tenho na minha realidade hoje, né? Até por isso eu não faço com a recorrência que eu gostaria, porque isso também é fundamental hoje em dia, né? A recorrência, você tem que se fazer Sim. presente, porque senão você cai ali no esquecimento. E eu venho pensando, inclusive, em fazer um outro formato para que eu mesmo consiga me virar, assim, digamos, sem dedicar tanto tempo, sem ter que preparar de repente fazer um cenário menor, sabe? Fazer um vídeo mais curto, eu mesmo ali produzir de uma forma, ainda que seja mais simples, mas que eu consiga estar mais presente, né? Ah, Então é uma coisa que eu quero continuar me dedicando, mas que hoje, dentro da realidade de tempo, está um pouco difícil e que por isso não está assim, na recorrência que eu gostaria, né? Mas eu tenho muita vontade de continuar. O que eu fiz ali, eu procurei, né, fazer de uma forma bem legal. A gente vai aprendendo também, né? Eu, particularmente, não tenho um problema assim de falar ali, de me comunicar, mas, meu, vai parar na frente da câmera para gravar um negócio para ver. É difícil. Eu é, acredito que todo mundo aqui que trabalha com qualquer tipo de produção de conteúdo, né? Não tem jeito, dá aquele friozinho na barriga, você acha que vai falar ali, aí você dá uma travada, dá uma gaguejada, você fala, não, vou refazer, e vai lá e grava 10 vezes, e tudo isso exige tempo, né? sim, Mas é parte da coisa mesmo, mas eu acho muito legal, é muito legal, e eu, dentro do que eu posso aqui de tempo, eu quero continuar fazendo. bacana. Bom, só para avisar o pessoal, se entrar aqui, o Instagram tem, a live tem um limite de tempo, né? Se começar a entrar a contagem regressiva, a gente sai rapidinho e volta. Mas só para, até para encerrar aqui com o Henrique, fala um pouquinho das metas da Cautio, o que vocês estão pensando agora para o futuro? Você comentou de espaço físico, é uma coisa que vocês têm, que você tem em mente para frente ou não? Como que vocês estão pensando daqui para frente para a Cautio? Das metas e objetivos que a gente tem, acredito que os dois principais são o site, que é uma coisa, meu, assim, primordial, e que eu entendo, né, todo o valor mercadológico e vejo até mesmo nos meninos, né, que já tem seus sites, assim, um movimento que atrai uma coisa... Porque tem pessoas e a gente, obviamente, tem que respeitar isso, né, claro. Tem pessoas que não é muito fã do contato, né? De Uhum. parar, de trocar uma ideia com você, de perguntar. O cara não quer ter interação nenhuma, ele quer achar a camisa que ele quer botar no carrinho, ele quer comprar e acabou. E é o que o site proporciona, né?
E foi Uhum. algo que eu não executei antes também por querer. A gente vai aprendendo na vida, né? Que não dá. A gente não consegue abraçar tudo, realmente. A gente às vezes até acha que dá, mas quando começa a abraçar muita coisa, uma peteca ou outra começa a cair, né? E Sim. eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer e tal. E parei com um amigo meu que trabalha com isso para tentar desenvolver, mas é aquilo que eu falei. O tempo, às vezes, a gente projeta de uma forma e o decorrer das coisas não permitem sair, né? Da forma que você pensou. E tanto que eu cheguei à conclusão, falei, não, vou contratar alguém legal para fazer um site bem feito. E é um projeto que já se iniciou, né? Não vou dizer assim em quanto tempo, até para não colocar uma projeção, né? Falar, final, sei lá, até o final do ano tá aí, de repente tem um chabu, né? Mas é uma Sim. coisa que já está rolando para que em breve a gente possa colocar o site. Não só Legal. para disponibilizar as camisas, mas para pouco a pouco colocar conteúdos lá também, né? Para ficar meio arquivado, para que a pessoa quiser conferir, assistir, ler. Uhum. E o espaço físico é a segunda prioridade, que é algo que eu pretendo, assim, não deixar passar de um ano e meio, para que a gente tenha. Né? E já é um tempo considerável, mas é que tem que ser tudo bem pensado, né? A gente não Claro. pode também, né, se emocionar e colocar o carro na frente dos bois, né? Mas é uma prioridade, não só por facilitar muitos trâmites, né? Por ter um lugar onde as pessoas Uhum. possam ir no momento que quiser pegar as camisas, mas também porque eu quero casar com fazer um espaço assim legal, futebolístico, né? Eu, com certeza eu vou Uhum. colocar lá uma TV, passar uns campeonatos diferentes, fazer eventos de colecionadores, convidar toda a Bacana. galera para ir lá, né? Vai ser um espaço assim, não, né? Obviamente o carro-chefe é a Couch, é o nosso trabalho, mas que vai ser para reunir pessoas mesmo, os amigos do colecionismo, fazer eventos. Acredito que todo mundo curte, né, os encontros. Pô, o Pacaembu era um dos mais legais que tinha. E aí poder ter a possibilidade de realizar um evento desse por conta própria dentro do que eu considero que são as regras ideais será extraordinário, né? Então, acho que essas são as duas principais metas do momento, assim, o site e o espaço físico. Bacana. Tá certo. Bom, queria te agradecer mais uma vez, Henrique. A gente já se cruzou algumas vezes nos encontros da vida aí, Aham. mas nunca parou para trocar uma ideia, né? Eu Conversar acho como que conversamos hoje, é verdade, né? exatamente. É, então. Não, mas, meu, eu que agradeço pelo convite, fico honrado. Vi que já passaram vários caras sensacionais aqui e vejo vários caras sensacionais que acompanham o trabalho, né? Inclusive, vou reforçar para o pessoal seguir depois. Então, eu fico lisonjeado pelo convite, é uma honra mesmo. E legal que agora, depois, mais para frente, vamos marcar essa resenha pessoalmente. Boa, não, com certeza, combinado. Bom, para o pessoal que ainda não conhece também, já vai seguindo aqui o arroba CultureDeLock. Rock é o sobrenome, né, do Henrique, né? Q-U-E no final, né? Não é rock De rock, do rock. Apesar de eu curte rock também, né? Então, mas é o rock Q-U-E também no final, né? é isso mesmo, é verdade. Eu curto muito, mas é do rock sobrenome. Boa. Então o pessoal já vai seguindo lá. E para a galera que não conseguiu acompanhar a live hoje inteira ou não conseguiu acompanhar a live, vou subir depois ela lá no YouTube daquela camisa, né? Então, o pessoal que puder acompanhar depois, assistir lá no YouTube, se inscrever lá no canal também, se inscrevam. Mas acompanhe aqui o arroba aquela camisa 10 e o conteúdo lá do Cautio também, Cautio Del Rock do Henrique, é muito bacana também. Obrigado, Henrique. Valeu Valeu, mano. mesmo. Mais Obrigado. uma vez. Considerações finais aí também ao pessoal, ao Wesley, a Dani. Gente, obrigado demais por terem acompanhado. Valeu mesmo. Né, para quem vê aqui depois também, deixo o meu salve. Sigam lá a Cautio e qualquer coisa que precisarem da gente, é só acionar a gente. Boa. Valeu, gente. Obrigado por terem acompanhado. Boa noite. Abração e bom final de semana. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para vocês. Abraço. Valeu.